Oi, gente, a paz do Senhor. Vou compartilhar com vocês aqui uma palavra, qual eu estava meditando agora, e Deus ministrou muito no meu coração, e eu senti muito, tá? De vir compartilhar com vocês essa palavra, que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 22, tá? No seu versículo 22, 23, 24 e 25, tá? Aqui nesse capítulo 22 é o cântico de Davi ao Senhor em ações de graça. E diz assim o versículo 22 em diante: Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de seus olhos. Eu fiquei muito impactada com essas palavras de Davi, que ele expressou aqui diante do Senhor através desse cântico, nesse capítulo 22 de 2 Samuel. É muito lindo porque eu vejo aqui a gratidão imensa de Davi diante do Senhor. Davi aqui em todo esse capítulo ele vai expressar, ele vai dizer o que Deus é na vida dele e tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor realizou durante toda a sua trajetória, durante todo o seu período de reinado. Davi ele vai expressar aqui a sua gratidão imensa ao Senhor. Ele vai dizer tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor realizou. Ele vai expressar aqui a grandeza de Deus. Ele vai expressar aqui o cuidado do Senhor. Ele vai dizer aqui o quão grande e maravilhoso é o Senhor. E é muito lindo porque esse versículo 22 em diante me chamou bastante atenção. Porque aqui Davi ele vai dizer que ele guardou dentro dele, ele guardou no coração dele, em não se apartar de Deus, em não se apartar dos caminhos do Senhor. E isso me chamou muita atenção, porque quando a gente guarda algo, isso identifica, isso mostra o cuidado, o zelo, porque você só vai guardar algo quando você intitula aquilo ali como sendo algo extremamente importante. Eu vou dar o exemplo aqui de um documento. Você não deixa um documento de forma aleatória na sua casa ou deixa jogado pelos cantos. Não, você guarda os seus documentos em um lugar específico. Por quê? Porque ali você tem um cuidado, porque ali você está tendo um zelo, porque você não quer que aquilo ali se perca. Você não quer que aquilo ali, de alguma forma, venha se perder conforme o tempo. Então você faz o quê? Você guarda. E você guarda com todo cuidado, você guarda com todo zelo, porque aquilo ali é algo de extrema importância. Então eu vejo aqui quando Davi ele expressa que ele guardou, ele se manteve piamente diante do Senhor, dos caminhos do Senhor. Então ele guardou de não se afastar do Senhor, de não se afastar dos preceitos do Senhor, de não fazer aquilo qual não glorificava ao Senhor. Então Davi ele guardou. Aqui vai dizer, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então Davi, ele não se afastou, porque ele guardou. Davi, ele sabia que estar com Deus, ter a presença de Deus, era algo muito valioso, era algo muito importante e era algo que deveria ser guardado, que deveria ser zelado, que deveria ser cuidado. E eu fiquei maravilhada, porque nós temos que guardar o caminho do Senhor. Nós temos que guardar, ter esse zelo, ter esse cuidado em não nos afastarmos do nosso Deus, em não nos afastarmos do caminho do Senhor. Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse zelo, nós temos que ter esse entendimento de que isso é algo de extrema importância, que é algo valioso, é algo qual a gente não pode perder.
Davi tinha isso em mente, Davi tinha isso no seu coração. Então ele guardou e ele tentou ao máximo viver piamente diante de Deus, nos seus caminhos, nos seus preceitos. No 23, porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. É muito lindo, gente, isso que Davi expressa. É muito lindo e eu fico assim muito feliz, muito alegre. Isso ocasiona algo tão lindo dentro de mim, no meu coração, porque Davi ele não se desviou dos estatutos do Senhor. Davi, ele teve sim um momento que ele pecou contra o Senhor, que ele foi falho, que ele naquele momento ali, ele só olhou para si, ele foi egoísta. Mas, querido, houve arrependimento, houve uma regeneração, houve uma mudança. E você vai ver em toda a história Davi não voltando a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado, porque aquilo que ele cometeu, aquilo que ele praticou, aquilo que ele fez diante do Senhor serviu como grande experiência. E ele nunca mais voltou a pecar contra o Senhor. E Davi, a partir dali, ele teve todo o cuidado de guardar os estatutos do Senhor, de praticar os estatutos do Senhor, de viver de acordo com os preceitos. Davi, ele viu que quando ele falhou, que quando ele errou o alvo, aquilo ali trouxe para a vida dele grandes consequências. E foram consequências dolorosas, foram grandes sofrimentos. E aquilo ali serviu como um exemplo para Davi. E então ele entendia que ele não podia se desviar dos estatutos. Ele não podia ir fora a palavra de Deus. Ele não poderia quebrar, ele não poderia romper. Mas ele tinha que permanecer. Ele tinha que permanecer. Então aqui vai dizer que Davi, ele permaneceu. Querido, que você venha permanecer. Que você venha permanecer na palavra. Que você venha permanecer praticando, exercitando e vivenciando as Sagradas Escrituras. Que você não venha se apartar. Faça como o salmista disse. Guarda a palavra no coração, para que você não venha pecar contra o Senhor, para que você não venha errar o alvo. Porque quando estamos fixados dentro da palavra, quando estamos arraigados dentro das Sagradas Escrituras, oh, aleluia, querido, quando a palavra está dentro de nós, quando nós a exercemos, a praticamos, a colocamos como a prática de vida, nós não erramos o alvo. Nós não pecamos contra o Senhor. Nós não falhamos, porque nós sabemos da importância de vivermos de acordo com os preceitos. Nós entendemos a importância de praticarmos e de estarmos enquadrados dentro das Sagradas Escrituras. O versículo 24 vai dizer: porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Oh, querida, é muito lindo essa expressão de Davi. Davi, ele expressa que ele foi sincero diante de Deus. Ele foi verdadeiro, querido, porque o Senhor, ele quer pessoas verdadeiras. Ele quer pessoas, sabe, que expressam a verdade, que sejam sinceros, que rasgue o seu coração e que diga e que fale das suas transgressões, fale da sua fraqueza, fale das suas limitações, fale das suas dificuldades. Deus, ele procura aqueles que são sinceros, aqueles que não ocultam, aqueles que não mentem, aqueles que não vivem uma vida de mentira, uma vida falsa. Davi aqui, ele vai dizer que ele foi sincero. Ele foi verdadeiro diante do Senhor. E ele vai dizer que ele se guardou de praticar o mal. Ele se guardou de fazer aquilo que era perverso e iníquo diante do Senhor. Porque, como eu disse aqui, ele já tinha tido a experiência. E a experiência não foi boa. Então, querido, ele passou a se guardar. De não praticar, de não fazer, de não exercer aquilo que era mal diante do Deus Todo-Poderoso.
E nós temos que nos resguardar da iniquidade. Nós temos que nos resguardar da transgressão, daquilo que é mal, daquilo que é perverso, daquilo qual não glorifica, daquilo qual não exalta o nome do Senhor. Você precisa guardar a sua vida, você precisa guardar a sua comunhão, você precisa guardar a sua santidade, você precisa guardar essa intimidade que você tem diante do Senhor. Não permita, querido, que o pecado venha te afastar de Deus. Não permita que você venha se resguardar, que você venha se resguardar do mal, que você venha se resguardar do pecado, que você venha permanecer firme e constante diante do Senhor. O versículo 25. E me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Querido, Davi expressa aqui que Deus o retribuiu segundo a sua pureza, segundo a sua verdade, segundo a sua comunhão, segundo aquilo que ele vivia e exercitava diante do Senhor. Deus, querido, ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que a pessoa faz, exerce diante dele. Porque nós seremos julgados segundo as nossas obras, segundo aquilo que você fez, segundo aquilo que você exercitou e praticou diante do Senhor. E Deus vai retribuir cada um de acordo com os seus feitos. Deus, ele vai agir de justiça para com cada um. Deus, ele vai ser justo para com cada um. Ele retribuirá cada um de acordo com aquilo que foi feito, que foi exercitado, que foi praticado diante dele. Então, querido, que você venha praticar aquilo que é louvável, que você venha exercitar aquilo que glorifica a Deus, que você venha praticar aquilo que agrada ao Senhor, porque Deus, ele vai te recompensar, querido, e a recompensa maior vai ser os céus, vai ser você entrar no gozo eterno, é você estar morando e vivendo com o Senhor eternamente. Então, que as suas obras venham ser boas, que aquilo que você faz, que aquilo que você exerce, que aquilo que você pratica venha ser aquilo qual está de acordo com a vontade de Deus. Venha ser aquilo que glorifica, exalta e bendiz o santo nome do Senhor. Porque Davi disse, e me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça. Deus retribuiu a Davi segundo a justiça dele, segundo as suas ações, segundo aquilo que ele era diante do Senhor. E conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Porque o Senhor, querido, ele sonda a mim, ele sonda você. Ele conhece o meu e ele conhece o teu coração. Deus sabe quem nós somos de fato diante dele, diante da sua presença. Deus, ele sabe quem você é nele. Deus sabe quais têm sido as suas ações, as suas atitudes diante dele. Deus conhece as suas obras. Deus sabe se as suas obras têm sido obras de justiça. Deus sabe se você tem andado em pureza, em verdade. Deus o sabe. E Deus vai recompensar cada um de acordo com o que cada um faz e exerce diante dele. Amém? Que você venha ficar com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar mais e mais ao teu coração. Amém?